Uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos mostra que 57% da população brasileira acredita que o país está no rumo certo. Soraya Laúen de volta com a gente. Soraya, conta pra gente qual que é o motivo de tanto otimismo aí para os brasileiros, Soraya. Pois é, né, Paula? Esse levantamento, né, principalmente o mês de junho, representou mesmo uma virada na percepção dos brasileiros em relação ao país, né, num futuro próximo, de acordo com esse levantamento. Alguns fatores mesmo acabaram contribuindo para esse resultado mais otimista. Segundo o levantamento, a baixa do dólar, a inflação um pouco mais baixa e a subida das bolsas contribuíram mesmo para esse resultado agora no mês de junho, especialmente. Mesmo com essas oscilações mais negativas nos meses anteriores, então março, abril e maio, também influenciados pelo cenário na economia, o mês de junho vem com esse cenário um pouco mais otimista da percepção e no humor dos brasileiros. Esse levantamento foi feito em 29 países e revelou que 57% dos brasileiros acreditam que o país está, sim, no rumo certo. Uma oscilação positiva de 4 pontos percentuais na comparação com maio. E o maior patamar para essa pergunta, né, se o Brasil está no rumo certo, desde 2003, que foi quando iniciaram esse levantamento, esse monitoramento global. Por outro lado, são 43% os brasileiros que veem que o Brasil está no rumo errado, ou seja, um patamar importante que ainda evidencia, né, aquela polarização política nacional permanente. Mesmo assim, o país, o Brasil, está muito à frente da média dos outros 28 países que também foram ouvidos neste levantamento, com 20.570 entrevistas. Em geral, o mundo, né, 62% acham que seus países estão indo na direção errada, contra 38% que veem que estão na linha certa. No mundo, a África do Sul tem a pior avaliação. 90% veem que o país está no caminho errado. Em segundo lugar, aqui aparece a Argentina, com 89%. E na outra ponta, a Indonésia tem 83% de sua população com avaliação positiva sobre os caminhos do país. Paula? Informações com a Soraya Laúen. Valeu, Soraya. A gente se encontra ainda nessa edição do Jornal da Manhã e a gente gira os nossos comentaristas agora também para falar sobre esse assunto. Primeiramente, Diogo Schelp, 57% contra 43%. É um páreo duro aí em relação a esse rumo certo que o Brasil está levando, né? Pois é, Paula, e diante da situação que o Brasil vive atualmente, ainda com índices de desemprego alto, uma economia ainda patinando, realmente parece um número bom, não é? Mas isso reflete, em primeiro lugar, o otimismo dos brasileiros, né? O brasileiro tem essa característica que já vem de anos, não é de agora, de ter otimismo em relação ao futuro. É claro que há fatores positivos no horizonte, né, que podem permitir essa ideia, mas de fato isso reflete uma tradição brasileira de ver as coisas de uma maneira mais colorida. É isso, Dávila? O brasileiro vê a situação mais colorida? Não, Tiago, na verdade, o brasileiro vê a situação do Brasil de acordo com a sua realidade. E esse número mostra que os governadores estão fazendo um bom trabalho. A economia paulista, por exemplo, o Brasil não cresce, mas a economia paulista cresceu 6% do PIB. O Mato Grosso está explodindo no crescimento por causa do agronegócio. Mato Grosso do Sul também. Paraná cresce. Então, quer dizer, existe sim melhorias locais de negócio, principalmente puxado pelo agronegócio, que vem fazendo a economia crescer. E isso a pessoa olha, o Brasil, como é que o país está de acordo com a sua realidade. Se a sua realidade local vai melhorando, as pessoas começam a achar que o Brasil inteiro está melhorando. Mas o fato é, os números do Brasil são desastrosos. Um Brasil que não cresce, uma economia que patina há muito tempo por causa dessas reformas que nós não aprovamos, como a tributária, como a abertura econômica. Mas se olharmos a realidade local, aí sim tem boas notícias. O que eu digo é, o Brasil que dá certo está nos estados e municípios. E o Brasil que dá errado está em Brasília. Beraldo, concorda com Dávila? O agronegócio puxa esse otimismo que o brasileiro sente aí, colocando o Brasil aí no rumo certo? Existem esses bolsões onde o brasileiro vive ou experimenta uma sensação de progresso, né, de prosperidade. Mas isso é muito limitado. Esse tipo de pesquisa ela tem sempre um desafio de enxergar um contexto em que aquela pessoa está dando uma opinião sobre as perspectivas do país.
Mas o fato concreto que a gente pode tirar de pesquisas como essa é que falta uma compreensão mais profunda de como o Brasil funciona, né? O nosso desafio é que, a partir do momento em que cada vez mais brasileiros estão engajados no debate político, que eles possam compreender de uma forma mais efetiva como se dá o processo político. E a gente sabe da dificuldade que boa parte dos brasileiros tem de saber a diferença entre um vereador e um senador. Os papéis de cada um na política ainda não estão claros na cabeça das pessoas. Enxergar qual é o papel da economia, como decisões que são tomadas hoje ou que são discutidas através da imprensa para que a população possa ter conhecimento, como é que isso impacta a sua vida no final. O que a gente está vendo desse governo é um esforço enorme para aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação significa aumentar carga tributária, aumentar o peso do Estado nas costas do brasileiro, e isso claramente não alegra ninguém. Então, na minha leitura, o que essa pesquisa mostra é que os brasileiros precisam se informar melhor, apurar o seu senso crítico e poder olhar para o futuro com preocupação para que cobrem hoje os políticos nas decisões que tomam, sobretudo em Brasília. Diogo, quer complementar? Sim, não, eu concordo com ambos nas análises, inclusive na questão da importância dos governadores. Eu só queria deixar claro o seguinte: o brasileiro é sim otimista por tradição, porque pesquisas como essa fazem a comparação com outros países. E a gente pega historicamente, os brasileiros aparecem normalmente liderando otimismo em comparação com outros países. Por isso que eu digo que os brasileiros são otimistas. Em janeiro, por exemplo, uma pesquisa parecida foi feita com 36 países e o Brasil era o que tinha mais otimismo, maior porcentagem de brasileiros que demonstravam otimismo com o futuro.